Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Cada inscrição ajuda a trazer mais conteúdos ocultos e surpreendentes como este. E me conta aqui nos comentários, você acredita que a igreja escondeu documentos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história? Nos corredores silenciosos de bibliotecas secretas do Vaticano, repousam segredos que nunca deveriam ter saído à luz. Entre cofres e salas trancadas repousam manuscritos antigos que mencionam Sofia, um princípio de sabedoria capaz de desafiar séculos de poder institucional. Esses textos foram rotulados como perigosos demais, considerados capazes de abalar toda a narrativa oficial da história religiosa e política da humanidade. Mas afinal, o que havia neles? Sofia, que significa sabedoria em grego, surge nos textos antigos não apenas como um conceito abstrato, mas como uma presença que promete revelar verdades profundas sobre a criação, o universo e o próprio ser humano. Para a Igreja, isso representava uma ameaça direta. Se essas palavras se espalhassem, poderiam questionar dogmas centrais e a autoridade da instituição. Durante séculos, apenas poucos estudiosos tiveram acesso a esses documentos. Alguns registraram fragmentos, outros copiaram secretamente os textos, muitos desapareceram misteriosamente. Monges foram silenciados, bibliotecas incendiadas, mosteiros inteiros apagados do mapa histórico. Tudo para que o conhecimento contido nos manuscritos nunca chegasse ao público. Mas por que tanto esforço para ocultar algo chamado apenas sabedoria? A razão está no poder das palavras. Os textos descreviam Sofia como a chave para compreender não apenas o bem e o mal, mas também a essência da humanidade, ao invés de uma população submissa a dogmas. Os manuscritos mostravam que qualquer ser humano poderia despertar, acessar o divino por si mesmo, sem intermediários. Imagine o impacto disso na Idade Média, quando a Igreja controlava não apenas a fé, mas também o poder político, a educação e até o destino das almas. O Vaticano sabia que, se esses textos fossem públicos, sua autoridade poderia ser contestada. Sofia representava uma sabedoria interna, acessível a todos, e por isso medidas extremas foram tomadas. Inquisições, perseguições a estudiosos, queima de textos heréticos. O que hoje vemos como fragmentos históricos é apenas a ponta de um iceberg de ocultamento planejado meticulosamente. Apesar dos esforços de apagamento, alguns manuscritos sobreviveram. Foram escondidos em cavernas, enterrados em jarros ou preservados por comunidades perseguidas. Um marco histórico é a descoberta em 1945. Em Nag Hammadi, Egito, onde mais de 50 textos gnósticos surgiram, e Sofia aparece repetidamente como figura central. Fragmentos destes textos apontam que ela poderia revelar o verdadeiro conhecimento do homem sobre o universo, sua origem e sua própria divindade. Mas o mistério não termina aí. Entre os documentos desaparecidos existem relatos de textos ainda mais antigos, mencionando Sofia como a própria força criadora por trás de tudo, uma presença que antecede figuras bíblicas conhecidas. E é justamente essa informação que teria causado o pavor do Vaticano. Se a humanidade descobrisse que uma entidade de sabedoria superior existia antes da criação oficial, toda a narrativa religiosa conhecida seria abalada. Estes manuscritos descrevem rituais, práticas e ensinamentos que permitiriam ao ser humano conectar-se diretamente com essa fonte de sabedoria. Para os líderes da época, permitir que o conhecimento se espalhasse significava perder o controle absoluto sobre a fé e sobre a população. Assim, Sofia e seus ensinamentos foram transformados em tabu, perseguidos e apagados das memórias oficiais. Ao longo dos séculos, houve tentativas de reconstruir a história verdadeira. Alguns historiadores e alquimistas conseguiram registrar fragmentos secretos, que foram passando de geração em geração. Muitos destes registros chegaram a ser codificados, escondidos em manuscritos com linguagem simbólica, para que somente poucos pudessem compreender. Esse esforço permitiu que a memória de Sofia sobrevivesse, mesmo que apenas parcialmente, à repressão institucional. Com o tempo, surgiram rumores de que alguns textos teriam chegado às mãos de reis, papas e poderosos que compreendiam seu valor. Há indícios de que esses documentos foram estudados em segredo, mas nunca divulgados. Alguns acreditam que certos acontecimentos históricos, decisões políticas e até guerras tiveram relação direta com a tentativa de controlar ou destruir esse conhecimento. O que esses textos dizem sobre Sofia é fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. Eles revelam que a sabedoria verdadeira não depende de instituições, dogmas ou autoridades religiosas. Ela está ao alcance de todos, mas precisa ser descoberta e vivida individualmente. Essa é a razão do medo que o Vaticano sentiu. Revelar que o poder espiritual do homem não precisa de intermediários poderia transformar completamente a sociedade. E aqui chegamos a um ponto crucial. Muitos desses manuscritos nunca foram encontrados.
Sabe-se apenas por relatos de estudiosos e cópias parciais que a história oficial foi deliberadamente alterada. Alguns documentos, segundo fontes históricas, mencionam que Sofia teria sido descrita como o elo perdido entre a humanidade e a divindade, capaz de revelar os segredos da criação antes mesmo da Bíblia ser escrita. Agora imagine por um instante uma sabedoria milenar perseguida por séculos, escondida de olhos curiosos, capaz de mudar a percepção sobre a própria existência. Essa é a razão do fascínio e do mistério. Sofia, como princípio e presença, continua viva nos fragmentos que sobreviveram. E é sobre esses fragmentos que historiadores, pesquisadores e estudiosos lançam novas interpretações até hoje. Porém, o ápice do segredo está naquilo que nunca se quis revelar: a conexão entre Sofia e a humanidade. Os manuscritos proibidos sugerem que cada pessoa carrega dentro de si um fragmento dessa sabedoria, um poder capaz de despertar a consciência plena livre de dogmas. Se o conhecimento se espalhasse, toda a narrativa central da Igreja seria questionada. E isso explica os esforços extremos para silenciar e destruir qualquer registro. E aqui está a revelação final. Os manuscritos sobreviventes, embora fragmentados, indicam que Sofia não é apenas um conceito, mas um registro de experiências, ensinamentos e práticas que revelam como acessar diretamente a sabedoria divina. A história que conhecemos é apenas uma versão parcial, manipulada para manter o controle enquanto o verdadeiro conhecimento esteve escondido, esperando por aqueles que tivessem coragem de buscar. Então, agora que você conhece essa história, comenta aqui nos comentários. Você acredita que Sofia pode ter existido e que o Vaticano tentou apagar esse conhecimento de propósito? Deixe seu like, compartilhe o vídeo com amigos curiosos. E não se esqueça de se inscrever para que possamos trazer mais conteúdos secretos e surpreendentes. Cada inscrição nos ajuda a revelar ainda mais verdades ocultas e mistérios esquecidos pela história oficial. Lembre-se, a sabedoria de Sofia ainda está acessível a quem ousa buscar. E talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a verdade sobre o conhecimento humano é muito mais profunda do que qualquer livro de história conta. Até a próxima!